No vídeo anterior, a protagonista acabou levando um bolinho em seu rosto, o que resultou que ficasse com o rosto todo sujo e seus colegas desesperados tentando ajudar. A salvação de Ju Kyon veio de quem ela menos esperava. Su-ho a ajudou a ir até o banheiro sozinha e em paz para se recompor e se arrumar. Enquanto está esperando Ju Kyon se arrumar, Seo-jun aparece para atormentar a vida de Su-ho. Os dois garotos trocam farpas e Su-ho pede que ele o deixe em paz e cuide de sua própria vida. Quando a protagonista está pronta e vai agradecer a Su-ho por ter lhe ajudado, se depara com Seo-jun, que a lembra que quer o seu capacete de volta. Ao voltar para a sala de aula, as coisas continuam normais e Ju Kyon começa a se perguntar se Su-ho lhe ajudou por saber como que ela fica sem maquiagem. A garota começa a criar teorias e consulta seu irmão para saber se faz sentido. O caçula concorda que pode ser isso mesmo e acrescenta que Su-ho pode usar isso contra ela. Quando chega em casa, o celular da protagonista começa a tocar e se trata de Su-ho. O garoto pede que ela o encontre na loja de quadrinhos. Ju Kyon no local tenta inventar uma história para convencê-lo de que não é a mesma pessoa da sua escola. Ela fala que vai ir morar no Canadá, que por isso não estuda mais por enquanto. No entanto, o garoto sabe quem ela realmente é e lhe avisa. Mesmo depois de dizer que o número da garota é o mesmo da que estuda em sua escola, a protagonista continua dizendo que não é ela, e sim uma prima sua. Então, Su-ho se aproxima e solta seu cabelo, depois tira seus óculos e diz ter certeza que Ju Bao, como ela havia se apresentado sem maquiagem, é na verdade Ju Kyon. Tudo se confirma quando a mãe da protagonista aparece na porta da loja e começa a gritar seu nome, a chamando para ir para casa. Ju Kyon sai correndo, deixando para trás a sua pulseira, e Su-ho aguarda. O garoto sabia desde aquele dia da sacola com o livro dentro na escola quem a protagonista era, só não havia contado ainda. E ele não conseguiu o número dela com o dono da loja de quadrinhos como tinha lhe falado, mas sim com um colega de classe. Su-ho confirmou que eram a mesma pessoa no dia em que ela foi de capacete o encontrar e depois tirou. Como ele havia ligado para Ju Kyon e apareceu a Ju Bao, foi fácil. No dia seguinte, a protagonista tenta manter o controle da situação e se encontra antes da aula com Su-ho. Ela implora na verdade, que o garoto não diga nada sobre a sua aparência e em troca fará tudo o que ele quiser. Su-ho acaba aceitando e abusa um pouco da garota, pedindo diversas coisas dentro e fora da escola. Enquanto isso, Hee-kyon, irmã da protagonista, está na frente da escola observando o movimento, esperançosa de ver novamente aquele professor que ela se interessou. As coisas saem melhores do que ela pensou e acaba ajudando o homem com seu carro, depois passa seu número e diz que pode agradecê-la, lhe pagando um jantar. Voltando à escola, Soo-jin se depara com Seo-jun cobrando a protagonista do capacete e por não saber o contexto vai até ele mais tarde e pede que deixe a garota em paz. Depois, algo estranho acontece com Soo-jin. Ela recebe uma mensagem de seu pai pedindo para ir para casa mais cedo, que irão comer com outra pessoa, e a garota fica inquieta. Ela consegue se acalmar quando conversa com a sua amiga, mas não sobre o assunto. Ju Kyon procura em casa o capacete que ela deve levar na escola no dia seguinte. Contudo, se depara com um empecilho. Seu irmão resolveu vender o objeto em um aplicativo. Os irmãos acabam brigando e no fim a mãe deles fazem os dois pedirem desculpas e um cortar a unha do pé do outro falando que se amam. Depois de vários pedidos de Su-ho, Ju Kyon é surpreendida no meio de um. Para os dois ficarem quites, ele diz para ela se apresentar no show de talentos da escola. Como é o que a protagonista mais deseja, acaba aceitando. Entretanto, Ju Kyon acaba bebendo muita água enquanto está na fila para se apresentar e acaba deixando todos passarem para ela ir no banheiro. Quando volta, vai direto para o palco sem perceber que já acabou as audições e começa a sua apresentação. No fim, era uma reunião com o conselho da escola. Vários professores e o diretor estavam presentes. A garota saiu muito envergonhada do local. À noite, Su-ho faz mais um pedido para a protagonista. Ele quer que ela pegue um quadrinho na loja e leve ao parquinho. Quando a garota sai do estabelecimento, começa a chover muito. Ela começa a correr para chegar mais rápido e esbarra em um homem que estava bebendo sem querer. Este rapaz começa a dirigir ofensas a Ju Kyon sobre a sua aparência, por mais
que a garota peça desculpas, ele não para. Assim que chega em Suho, a protagonista coloca seus sentimentos para fora, fala que não tem culpa de ter nascido feia e não entende a razão das pessoas não gostarem dela por isso. O garoto repara que o joelho dela está ralado, então entrega seu casaco para Ju-kyun, que está toda molhada, se aquecer e busca um curativo. Enquanto Suho está colocando o curativo no machucado da protagonista, Seo-jun os observa de longe. No dia seguinte na escola, Seo-jun fala para Suho que ele deve estar muito feliz mesmo depois de ter tirado a vida de seu amigo e joga a bandeja de comida do garoto no chão. Depois vai em direção de Ju-kyun e senta ao lado dela, dizendo que vai fazer a sua refeição com a garota. O que desperta uma raiva em Suho, que o tira da cadeira e os dois começam a brigar, mas Suho não teve coragem de bater em Seo-jun, ao contrário dele que deixou seu rosto machucado. O diretor faz os dois pararem e os leva para sua sala. Vemos um pouco do passado de Seo-jun. Os dois tinham um amigo chamado Seon que estava passando por alguma exposição na mídia e os holofotes estavam o perseguindo. A última conversa que Seo-jun teve com este garoto, ele disse que se ele falasse para Suho, ele acreditaria nele e tudo ficaria bem. No entanto, na próxima cena vemos Seo-jun no funeral de seu amigo desesperado. Voltando à protagonista, todos começam a achar que a briga aconteceu por causa dos dois gostarem da garota e os três viraram o assunto do momento. Seo-jun e Suho conversam na quadra mais tarde. Seo-jun diz para o garoto nunca mais tocar no nome do amigo deles, pois ele estava certo que Suho iria acreditar no que ele falava. Para esfriar a cabeça, Suho vai na loja de quadrinhos e lembra quando era pequeno e estava chorando um dia, e Ju-kyun ficou fazendo graças até ele rir. No dia seguinte, Ju-kyun e suas amigas estão montando um grupo de estudos e Soo-jin convida Suho para se juntar a eles, no entanto o garoto nega. Suha arrumou um encontro às cegas para a protagonista e a garota fica animada. Os dois marcaram de se encontrarem no cinema e continuam trocando mensagens. Como Suho estava ao lado de Ju-kyun no ônibus, ficou prestando atenção na conversa dos dois pelo celular da protagonista. Enquanto isso, a mãe de Seo-jun recebeu alta do hospital e ela vai direto para o salão da mãe de Ju-kyun. As duas são amigas há muito tempo. Essa visita só não foi muito boa para a protagonista, que estava no local sem maquiagem, e para Seo-jun não ver o seu rosto limpo, ela colocou uma máscara de argila no rosto. O garoto acha hilário e tira fotos de Ju-kyun. Quando as mães estão conversando, a de Seo-jun comenta que ele adora andar em sua moto, apesar de ter parado ultimamente por pedidos dela. Então a protagonista revela que o garoto continua andando e bem rápido. Com isso, a mulher pede que ela fique de olho em seu filho e a avise toda vez que ver o garoto de moto. No dia seguinte, enquanto Ju-kyun está em seu encontro, Suho está começando a fazer a sua prova das Olimpíadas de Matemática. Contudo, quando os pombinhos entram no cinema, o garoto está escondido na sala do filme e fica os observando. Acontece que ele largou o seu teste no início e foi direto para o local. Em certo momento, Suho vê o rapaz abraçando a garota e indo lhe dar um beijo. A reação dele foi a mais inesperada de todos. Ele sai pulando pelos bancos e separa os pombinhos. Entretanto, acontece que não era Ju-kyun e o cara de seu encontro, mas outras pessoas. No fim do encontro, o rapaz diz que gostaria de levar a protagonista para casa, mas não poderia, pois tem um encontro com a sua turma. No entanto, era mentira, e o homem encontra outra garota assim que Ju-kyun sai. Suho foi quem viu tudo e o intimida no banheiro, fala para o rapaz mandar mensagens para Ju-kyun a dispensando, e que se ele pensar em enganar ela novamente, irá ter consequências. Em casa, a protagonista descobriu através de sua mãe que Seo-jun trabalhou para pagar a mensalidade de sua escola e até uma parte das contas do hospital. A mãe dele tem medo que ele continue andando de moto, pois perdeu seu marido, o pai do garoto, em um acidente de trânsito. Mais tarde, Ryukyun recebe mensagem daquele professor e o homem diz que levá-la para comer algo tomaria muito tempo da mulher, então vai lhe mandar um valor para sua conta. Assim, Ryukyun pode escolher algo. No dia seguinte na escola, Ju-kyun pega Seo-jun mostrando algo aos seus amigos e acha que é aquela foto dela com máscara no rosto, então pega a chave da moto dele do bolso do garoto e sai correndo. Seo-jun vai atrás dela e quando a alcança, Suho chega para ver o que está acontecendo. Para evitar outra briga entre os dois, a protagonista devolve a chave e manda cada um ir para o seu lado. Mais tarde, Ju-kyun e seus amigos se encontram depois da escola para fazerem um grupo de estudos. Quando chegam no local, se deparam com Suho os esperando e o garoto decidiu participar. Depois, o grupo vai para um karaokê
e se diverte. Seo-jun também está no local, contudo em outra sala. Descobrimos na próxima cena que Hee-kyon trabalha na empresa do pai de Soo-ho, e o aniversário de 1 ano da morte de Se-yoon, amigo dos garotos, está se aproximando. Como ele era um artista, a empresa está pensando em uma maneira de homenageá-lo. Voltando à protagonista, ela acaba encontrando Seo-jun do lado de fora do estabelecimento e os dois se deparam com aquele grupo de garotos que perseguiram Seo-jun na primeira vez que se viram. Sem saber o que fazer, a garota começa a correr e puxa Seo-jun com ela. Ao ver a cena dos dois sendo perseguidos, Soo-ho começa a correr atrás deles para os ajudar. No entanto, Joo-kyon e o garoto conseguem despistar os rapazes e no fim acaba sobrando para Soo-ho. Ele consegue se defender no começo, mas depois os garotos seguram ele para que o líder lhe desse uma lição até a polícia chegar. Enquanto isso, Seo-jun acaba dando uma carona em sua moto para a protagonista, pois os caras roubaram a sua bolsa com a carteira e o celular dentro por não terem a achado. Soo-ho estava esperando na frente da loja de quadrinhos e quando vê os dois se aproximando, questiona a razão de Seo-jun ter dado uma carona para Joo-kyon. Contudo, a conversa é interrompida quando Hee-kyon se aproxima cambaleando por ter tomado algumas bebidinhas. Os garotos ajudam a protagonista a levar a sua irmã para casa e no fim Hee-kyon coloca tudo para fora na jaqueta de Soo-ho, que fica paralisado com a situação. No dia seguinte, na escola, quando Seo-jun percebe que Soo-ho está se aproximando da protagonista, ele chega perto dela primeiro e lhe entrega a chave de sua moto, depois diz que vai ouvi-la a partir daquele momento. A garota não entendeu muito bem o que ele quis dizer e quando vai atrás dele, Soo-ho pede que ela não vá e diz que tem algo a lhe dizer. No entanto, no fim, o garoto desconversa falando nada com nada. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!